Vamos lá, querido povo de Deus, no Fé e Moral da Igreja de hoje, falando um pouquinho sobre a crise dentro da Santa Igreja, mas ela permanece de pé, permanecerá sempre, que é a igreja fundada por Jesus e o fundamento é Ele. Crises houve várias, umas maiores, outras menores. Uma das maiores foi a ariana, segundo vários historiadores católicos bons, e outros falam que essa ainda é uma crise bem maior que a crise ariana. Então, quando nós olhamos o que o nosso querido venerável Fontun Shin, grande bispo, falava, arcebispo, ele dizia o seguinte: quem irá salvar a nossa igreja? Não serão os bispos nem nossos padres religiosos. Sereis vós, ó povo. Vós tende as mentes, os olhos e os ouvidos para salvar a igreja. Vossa missão é observar que vossos padres ajam como padres, vossos bispos como bispos, e vossos religiosos como religiosos. Ou seja, os leigos são esse auxílio de ajudar o sacerdote, sim. Não como uma função ministerial, né? Não é isso. Porque um dos aspectos também da crise é que, infelizmente, muitos padres acabam querendo viver como se fossem leigos. E muitos leigos acabam querendo agir, fazer tudo como se fosse um padre. A falta de distinguir as coisas gera uma grande confusão na cabeça de quem está fora e de quem está nascendo na fé. É preciso saber que existe sim aquilo que é próprio da missão do sacerdote, da missão do bispo, da missão do leigo, independente de qual pastoral, movimento, qualquer serviço que ele esteja ali à disposição da igreja. A gente deve ter cuidado, porque, por exemplo, eu já fiz celebrações da palavra, onde a pessoa dizia: olha, a celebração da palavra é melhor do que a missa tua, viu? Aí eu tive que fazer uma catequese sobre o que era a missa para a pessoa não cair nessa ilusão e nessa loucura. A celebração da palavra e a missa é praticamente a mesma coisa, né? Não, não é. A Santa Missa é o sacrifício de Cristo. E um leigo pode juntar 1 bilhão de leigos, 10 bilhões. Sem o sacerdote ali, não tem a Santa Missa. Então não é essa conversa fiada da gente dizer que quem faz as coisas é o povo reunido e pode deixar o padre para lá. Não é assim, não. São João Maria Vianney dizia: deixe, né, um local, um vilarejo, uma cidade sem um sacerdote por um período, não lembro quanto tempo ele falou, e quando você voltar, você vai encontrar provavelmente bichos e não mais homens. O que ele quer dizer com isso? Às vezes, mas tem locais que se manteram de pé ao longo da história, aonde não tinha sacerdotes por conta da perseguição, por conta de várias coisas, teve. E essas pessoas se manteram de pé firmes? Sim, porque eram pessoas de oração, eram pessoas humildes, virtuosas, que se ajudavam um ao outro espiritualmente. Esse é um caso à parte, entenderam? Mas no caos de séculos para cá, se as pessoas começam a não confessar mais, a não ir para a missa, meu amigo, a coisa já está feia, né? Ficaria triplamente horrível. É preciso os leigos serem esse auxílio de intercessão, de amizade, de proximidade. Os padres saberem que podem contar. Contar não somente com trabalhos pastorais, mas contar também como alguém presente. Porque padre também chora, padre também tem dor de barriga, padre também tem problemas, dor de cabeça, cansaço. E às vezes nós não levamos isso em conta, né? Pensa que é um robozinho ali. Não é assim. Temos que interceder, temos que estar próximo, temos que jejuar, temos que ajudar naquilo que é possível. Claro, eles são os nossos pais espirituais, nossos pastores.
A gente geralmente está ali para pedir ajuda, né? Ser ajudado, mas não quer dizer que um pai ajuda o filho constantemente. Mas um filho não pode ajudar um pai, não? Pode e deve ajudar, de alguma forma, né? O nosso querido cardeal Ratzinger, né? Na época padre, hoje nosso querido Papa Emérito Bento XVI, ele dizia o seguinte: é da crise de hoje que a igreja de amanhã emergirá. Uma igreja que tem tido muitas perdas. Ela se tornará pequena e terá de começar de novo, praticamente do início. Ela não será mais capaz de se assentar nos edifícios que construíra durante a prosperidade. Conforme o número de fiéis diminuir, ela perderá muito de seus privilégios sociais. Na fé e na oração, ela reencontrará seu verdadeiro centro e vivenciará de novo os sacramentos como culto a Deus e não como uma disciplina acadêmica de liturgia. Deste modo, parece-me claro que a Igreja passa por tempos muito difíceis. A verdadeira crise sequer começou. Devemos aguardar uma grande convulsão. Ele falou isso em 1969. E hoje se cumpre à risca essa profecia. Você tem que lutar muito para permanecer católico dentro da Igreja Católica. Para pensar como católico, agir como católico, viver como católico. Ou seja, se outrora a gente combatia heresias de fora, erros de fora, perseguições de fora, hoje a perseguição ela é mais intensa dentro. Porque quem quer viver o básico de ser católico é tido como radical, como ultrapassado, como louco, como extremista, como exagerado, como um monte de outras coisas, menos como católico. Ainda, o nosso querido Papa São João Paulo II, ele vai dizer o seguinte, né? Em 1980, viu? Ele falando para os leigos: precisamos preparar-nos para sofrer grandes provações em breve, pois elas exigirão de nós que estejamos dispostos a abrir mão até da vida e que tenhamos dedicação completa a Cristo e por Cristo. Com as vossas e minhas orações, é possível mitigar essas tribulações. Mas não é mais possível esquivar-se delas, pois apenas assim a Igreja poderá realmente ser renovada. Olha só essas palavras proféticas de São João Paulo II em 1980, nos convidando a uma vida de oração profunda, para nós nos esquivarmos dos grandes erros e estarmos fortes nas grandes tribulações dentro da Santa Igreja. Meditemos sobre isso. Nada de desânimo, nada de desespero, esperança, fé, muita oração e a busca da santidade sempre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.